Alô, varandeiros! Grande dia para vocês! E o Santos Futebol Clube ontem somente empatou contra o Atlético Goianiense 1-1. Novamente um time mal escalado pelo técnico Cuca, com Arthur Gomes e Laércio. E aí fica muito difícil que o Santos busque algo diferente nesse Campeonato Brasileiro. Até quando o Cuca irá insistir em Arthur Gomes? O Santos realmente não pode ter um jogador de uma qualidade tão ruim como o Arthur Gomes, que não cria absolutamente nada durante o jogo. É claro que quando o Arthur Gomes saiu, o Santos melhorou em campo, o Santos melhorou a sua performance. Laércio, um jogador pesado, um jogador que não tem condições de jogar em nenhum time da Série A do Campeonato Brasileiro. Insistir em Laércio, insistir em Arthur Gomes, na minha opinião, já é burrice. Já é insistência demais do Cuca, que depois do jogo também deu uma entrevista pífia falando que o Santos vive problemas gravíssimos. Agora, Cuca, o que você esperava quando você assumiu o Cuca? Você vai repetir a mesma forma de saída que fez em 2019, quando deixou o Santos falando mal do Santos para a imprensa? O que você esperava de um time que tem graves problemas financeiros? Que realmente teve um 2020 muito complicado e conseguiu, dentro de campo, superar todos os desafios e obstáculos. É preciso chegar de novo à imprensa e falar novamente mal do clube? Gravíssimo é continuar escalando o Arthur Gomes. Gravíssimo é continuar insistindo em Giamota, Laércio, que o torcedor não aguenta mais. Gravíssimo é escalar mal o time como você escalou contra o Palmeiras na Copa Libertadores da América e o Santos perdeu. Perdeu a competição mais importante no ano. Isso é gravíssimo, Cuca. Se de fato você não está contente, não espere o Campeonato Brasileiro acabar para pegar seu boné e ir embora. O Santos precisa ser maior que Cuca. Não dá para continuar insistindo com técnicos que emocionalmente, após uma derrota, se abalam e vão para a imprensa falar mal do clube. O Santos precisa blindar muito mais os seus vestiários. Blindar muito mais o seu vestiário. O que o Rueda e o Quaresma vão esperar? O Santos de fato não ter mais chances nenhuma de G8 para tirar o Cuca? Para chegar no final do contrato e o Cuca pedir o boné e continuar falando mal do Santos? Realmente, um técnico que não tem condições emocionais de entender uma derrota na Copa Libertadores da América, não pode ser técnico do Santos Futebol Clube. E Cuca, com todo respeito a você, a fé não escala. Se você não colocar os melhores em campo, não estudar esse elenco do Santos, realmente fica muito complicado. Não adianta somente ter fé. É preciso escalar melhor o time. O Laércio, Cuca, não tem condições de jogar no Santos. O Arthur Gomes não pode ser titular, não no Santos, em lugar nenhum. Ele não deu certo na Chapecoense, não deu certo no Santos. O Arthur Gomes tem mais de 4 anos no Santos Futebol Clube. Para que insistir com o Arthur Gomes? É claro que quando você coloca o Marcos Leonardo, o Santos melhora. É claro que quando você coloca o Bruno Marques, o Santos melhora. Sabe por quê, Cuca? Porque são melhores do que o Arthur Gomes. É claro que quando você coloca o Ângelo, faltando 10 minutos para acabar o jogo, o Santos melhora. Sabe por quê, Cuca? Porque ele com 15 anos é melhor do que o Arthur Gomes. Agora, o que você está fazendo nos treinamentos que você não percebe isso? Será que não dá para perceber que o Laércio é lento, que o Laércio é pesado, que não tem a menor condição? O Santos tem 3 jogos em casa e nós iremos insistir com o Laércio? O Santos pega o Curitiba, pega o Corinthians, rival direto pela classificação ao G8, a Copa Libertadores da América, depois pega o Fluminense na Vila Belmiro. Por que não já colocar o Alex? Por que a insistência com o Laércio? Ele vai precisar cometer um pênalti, ser expulso, falhar gravemente para depois tirar do time? É preciso enxergar um pouquinho de futebol. A insistência com o Arthur, a insistência com o Caio Jorge. Tirar o Caio Jorge com 10 minutos do segundo tempo. O Caio Jorge vem mal no Santos. Não é momento de queimar o jogador, mas é preciso dar mais oportunidades para Bruno Marques, é preciso dar mais oportunidades para Marcos Leonardo, que quando entram, jogam mais do que o Caio Jorge. Eu venho falando aqui, durante todas as lives do Varanda Futebol Debate, que o Caio Jorge não tem feito gol. Que o Caio Jorge, realmente, a bola passa por um lado, passa para o outro, e ele está mal posicionado.
O Caio Jorge está mal posicionado. Ele precisa melhorar, precisa, de fato, ter melhores orientações, se colocar melhor dentro de campo, porque o Caio Jorge não vê a bola. Você não vê o Caio Jorge sendo participativo no ataque. Ele vem buscar... Não falta, de fato, vontade para o garoto. Tem qualidade, sim, o Caio Jorge. Tem que ser melhor trabalhado. Mas, nesse momento, os garotos que estão entrando estão melhor que ele. Então, Bruno Marques, Marcos Leonardo... É preciso dar mais oportunidade para esses garotos e talvez um momento de banco para o Caio Jorge seja necessário. Agora, o Cuca, não adianta ficar a todo momento insistindo com os mesmos jogadores. Ontem era jogo de 3 pontos em Goiás. O Santos muito mal escalado no primeiro tempo, com o Arthur Gomes novamente. Deveria ter saído com o meia, o Jean Mota com toda a deficiência, que também não tem condições de jogar no Santos, mas era para ter saído jogando ontem, não tinha outra opção. Colocasse o Jean Mota e não entrar com 4 atacantes novamente, que a bola não chega. A bola não chega. Colocou o Lucas Braga pelo lado direito. A gente sabe que o forte do Lucas Braga joga pelo lado esquerdo. Ele colocou o Lucas Braga do lado direito, não jogou nada o Lucas Braga ontem. E o Santos sem nenhuma criação. Com Alisson e Balieiro, que não são meio-campistas técnicos, a bola claramente não chegaria. Então foi um primeiro tempo muito ruim de Santos e também de Atlético Goianiense, que conseguiu um gol de pênalti, na minha opinião, muito mal marcado, um pênalti de Arthur Gomes, que aí, na minha opinião, falha do VAR novamente, né? É preciso chamar o árbitro para rever o lance. E não foi visto, né? O árbitro marcou penalidade máxima, na minha opinião, muito mal marcada. Eu não questiono o Arthur Gomes por esse pênalti, e sim pela deficiência técnica dele. Não consegue dominar uma bola o Arthur Gomes. O Arthur Gomes não consegue dominar uma bola. Não tem uma jogada ofensiva que dá certo com o Arthur Gomes. Aliás, o torcedor santista, quando se depara com a escalação e tem o Arthur Gomes, é um balde de água fria. Se você estiver preparando um churrasco, você vê o Arthur Gomes, você desiste. Se você tiver comprado cerveja para tomar uma cerveja durante o jogo e ver a escalação com Arthur Gomes e Laércio, você vai tomar refrigerante. Não tem a menor condição de continuar com Arthur Gomes. É um balde de água fria no torcedor santista. E aí começa o jogo, a gente já sabe a história, a gente já sabe o que vai acontecer. E o Cuca precisa, de novo, de um primeiro tempo ruim para mudar o time. Não dá para continuar errando, viu, Cuca? Não dá para continuar errando. De novo, se você está desanimado, se você está triste, se você não acredita no Santos, pega o seu boné e vai embora. Pega o seu boné e vai embora. Deixa o Marcelo Fernandes como técnico, coloca o Serginho Chulapa, coloca qualquer um que de fato ame o Santos Futebol Clube. Não dá para continuar repetindo todo momento, a todo ano, a mesma história. Ah, porque o Santos não paga em dia. Não paga em dia, assim como o Vasco não paga em dia, o Corinthians não paga em dia, o Botafogo não paga em dia, o São Paulo não paga em dia. Ou seja, 2 clubes no futebol brasileiro pagam em dia, Flamengo e Palmeiras. E olha, meia dúzia de clubes brasileiros pagam em dia. E eu não vejo nenhum técnico indo para a imprensa e falar a mesma coisa a todo momento. Alô, Andrés Rueda, é preciso blindar o Santos Futebol Clube. Toda e qualquer notícia do Santos vaza. Tem jornalista com informações privilegiadas, inclusive de escalação. Tem jornalistas que sabem de tudo o que acontece nos bastidores do Santos Futebol Clube. Ou seja, tem algum dedo duro dentro do Santos Futebol Clube. Por que tem jornalista que soube antecipadamente que o Cuca pediu para sair do Santos Futebol Clube? Por que informações privilegiadas para um e não para todos? Então, se o Santos realmente não tiver um planejamento de time grande, time gigante como é, ano após ano, teremos decepções como tivemos em 2020. É preciso uma melhor organização no Santos Futebol Clube, é preciso de fato blindar o clube para notícias não vazarem como vem acontecendo. Ah, o Cuca agora se deparou com o transfer ban novamente, porque o Santos tem 2 ou 3 transfer ban para resolver. Sim, Cuca, temos sim 3 transfer ban para resolver. E olha, se não fosse de fato essas punições, nós teríamos não só o Laércio, teríamos Elias, teríamos José Wellerson e outros jogadores tão ruins que você queria trazer para o Santos Futebol Clube. Então, se for para trazer jogador meia boca, jogador mediano, que o Santos permaneça assim com a punição na FIFA.
e privilegia os moleques, os garotos, como o Ângelo, que jogou 10 minutos e jogou mais que o Arthur Gomes a vida toda no Santos. Como o Marcos Leonardo, que entrou pouquíssimo, tem poucos minutos no Santos e tem mais gols que o Arthur Gomes. O goleiro do Atlético Goianiense tem mais gols que o Arthur Gomes na carreira, só no Campeonato Brasileiro. Então, é o momento de fato de o Santos entender quem deve ficar ou quem não deve ficar. Chega de oba-oba, chega de jogadores mercenários no Santos Futebol Clube, técnicos renomados que na verdade assumem o Santos falando que, olha, eu entendo o momento, estou assumindo o desafio e depois o final da história é sempre o mesmo. Chega de Cuca, hein? Chega de Cuca, é a segunda oportunidade dele no Santos e está deixando o Santos abandonando mais um trabalho. Assim como abandonou em 2019... abandonou não só no Santos, né? Já abandonou vários trabalhos em sua carreira, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Fluminense, enfim, já sabemos a história do Cuca, já sabemos o trajeto do Cuca e sabemos como vai acabar a história do Cuca mais uma vez no Santos. Chega de insistir no mesmo, chega de insistir em Cuca. Tá bom, obrigado Cuca, um grande abraço para você e procure um outro lugar. O Santos Futebol Clube não é lugar para você, infelizmente. Técnico desmotivado, técnico que já sabemos sempre o final da história. Bom, falando do jogo de ontem, apenas um desabafo, porque a entrevista do Cuca, na minha opinião, já era esperada. Sempre falamos aqui que o Cuca, quando assumiu o Santos, que o problema do Cuca não é dentro de campo, a forma que ele treina o time. Ele é um bom técnico, sim, mas o problema do Cuca é motivacional. É sempre o mesmo discurso. O Cuca não tem nenhum preparo emocional para dirigir um time grande. Essa é a grande realidade. E por conta de todo esse problema emocional do Cuca, o Santos perdeu a Copa Libertadores da América. A expulsão dele desestabilizou o time dentro de campo. Bom, falamos de técnico Cuca, espero para mim página virada e o Santos tome uma decisão urgente. Não vamos deixar sair do Campeonato Brasileiro, perder qualquer possibilidade de classificação para o G8 para realmente entender que o Cuca não é técnico do Santos. O jogo de ontem, na minha opinião, o Santos fez um belíssimo segundo tempo, pressionou o tempo todo. Atenção para esse garoto Marcos Leonardo. Estamos falando desse garoto há bastante tempo aqui no Varanda Futebol Debate. Um garoto de fato de muita personalidade, um poder de finalização que chama muita atenção. E olha, a personalidade desse garoto é tão grande que ele pegou a bola do pênalti com 17 anos de idade e vou bater e bateu bem. Aliás, Giamota, aprende como bate pênalti com o Marcos Leonardo, com raiva, no meio do gol. Empate do Santos no dia de ontem. Marcos Leonardo que poderia ter feito até o segundo gol se o Jean Mota não tivesse batido mal aquela bola que ele ficou cara a cara com o goleiro Jean. O Ângelo também entrou muito bem no jogo. Tentou várias jogadas pelo lado direito, coisa que o Lucas Braga não conseguiu durante todo o jogo. Lucas Braga que jogou na posição errada, né? O Lucas Braga é muito forte na esquerda. O que eu esperava do Cuca é que ele deixasse o Lucas Braga na esquerda, talvez invertesse o Soteldo para a direita, mas não. O Cuca fez o inverso, deixou o Lucas Braga na direita e o Soteldo pela esquerda. Mesmo o Lucas Braga não jogando bem, que hoje é uma das principais peças do Santos, o Cuca não inverteu isso durante o primeiro tempo. E o Santos realmente não criou nada no primeiro tempo e melhorou muito no segundo tempo com as entradas do Jean Mota, que na minha opinião fez uma partida regular, né? O Santos estava jogando muito mal e por pior que seja o Jean Mota, ele consegue ao menos parar a bola, ter um pouquinho mais de criatividade do que o Arthur Gomes, né? E o Santos de fato conseguiu criar alguma coisa no segundo tempo. Um ponto de atenção é o Soteldo. O Soteldo cisca demais pelo lado esquerdo, mas é pouquíssimo objetivo. Né? O Soteldo que tem o sonho de jogar no futebol inglês, mas olha, com essa pouca objetividade do Soteldo, realmente é difícil imaginar o Soteldo jogando no futebol inglês. Né? O Soteldo tem muita criação, tem muita produção, mas pouca objetividade. Ele finaliza mal, em alguns momentos ele cruza mal, né? Então é importante que o Soteldo também entenda que é preciso melhorar, né? Ele ficou bravo com o Marcos Leonardo e pediu a bola para bater, mas é preciso que o Soteldo entenda que ele precisa melhorar. Na minha opinião, o Soteldo fez um jogo ontem razoável. O Luan Pérez, mais uma vez, muito bem, tanto na zaga quanto no apoio ao ataque. É verdade, o Luan Pérez, muito bem no apoio ao ataque. O Luan Pérez atacando é melhor do que o Arthur Gomes o jogo todo.
Olha que absurdo, hein? O Luan Pérez no ataque é melhor que o Arthur Gomes. O Arthur Gomes não cria literalmente nada. O Luan Pérez, eu gostei muito do jogo do Luan Pérez. O Felipe Jonathan, na minha opinião, não foi bem ontem mais uma vez. Precisa melhorar o seu cruzamento. Não acerta um cruzamento o Felipe Jonathan. O Laércio, eu prefiro não comentar, né? Gostei bastante do Pará. O Balieiro fez uma partida razoável. O Alisson, na minha opinião, também uma partida razoável. E também o destaque para o João Paulo, goleiro, que ontem entrou no lugar do John. E o Cuca confirmou que o João Paulo será o titular daqui para frente. Ele entende que o John está um pouquinho abalado emocionalmente, sentiu o John triste no jogo contra o Grêmio e definiu que o João Paulo será o goleiro do Santos para os jogos contra o Curitiba e daqui em diante. O João Paulo, na minha opinião, não teve culpa nenhuma no gol do Atlético Goianiense de pênalti e fez uma belíssima partida, inclusive com muita qualidade na saída com os pés. É isso, varandeiros. O Santos traz o empate de Goiás, na minha opinião, dentro das consequências do jogo. Foi um empate muito ruim, né? Porque o Santos fez um belíssimo segundo tempo. Primeiro tempo não foi bom, mas não merecia ter perdido. Um pênalti mal marcado pelo juiz. E o segundo tempo muito bom do Santos, que infelizmente não conseguiu converter em gols as oportunidades criadas. O Santos joga agora contra o Curitiba dentro de casa, depois pega o Corinthians em casa também e o Fluminense em casa. São 3 jogos, 9 pontos a ser ganhos na Vila Belmiro e fecha sua participação contra o Bahia lá em Salvador. É isso, meus amigos. É o Santos Futebol Clube, por enquanto, do técnico Cuca, que eu espero que a diretoria tome uma decisão mais severa. Chega de técnico falando mal do Santos Futebol Clube na mídia. Se não está contente, pegue seu boné e vá embora. Obrigado a todos, um grande abraço. É a varanda mais famosa do Brasil. Deixa seu like e se inscreva no canal. Grande abraço, valeu galera, tchau!